Vamos começar por isso aqui, vai. Vamos começar a trabalhar hoje, vai. Ai, caraca, bicho, eu até melhorei da tosse. Vocês viram Léo Dias negociando com a Band, deixa eu ver se já não tá fechado, espera aí, nos últimos minutos. Espera aí. Vamos ver as últimas informações. Últimas 24 horas, vamos ver o que dá aqui. Ah, minha chamada tá aqui. SBT esnova polêmica de Léo Dias. Léo Dias rompe o silêncio sobre demissão do SBT e ida para a Band. O título está errado, né? Porque ainda não foi anunciada a demissão, nem ele, né? Então vamos lá, qual que é a história? 2 semanas atrás, né? Há uma semana atrás, o Léo Dias tentou colocar, ele colocou, na verdade, né? Numa das matérias do Fofocalizando, ele colocou o logo, que eu espero sinceramente não seja esse logo, né? Da TV Léo Dias, porque esse logo tá feio. E assim que acabou o programa, ele foi chamado lá na direção, falou: escuta, por que você botou o seu logo? Não é assim. Não é assim. Você não pode decidir e colocar seu logo aí. E teve uma discussão lá. Porque ele falou assim: pô, boa parte da pauta aqui no Fofocalizando é minha, sou eu que trago, é minha TV, etc. E aí, isso era uma quinta-feira. Na sexta ele não veio trabalhar. O SBT emitiu uma nota que eu tenho aqui, dizendo que na sexta já falaram, foi afastado, né? Afastaram ele lá, mandaram embora. E aí o SBT emite uma nota dizendo: não, o Léo Dias estava certo que ele ia viajar, ele volta na segunda. Bom, já passaram 2 segundos e ele não voltou ainda. Eu entendo o trabalho de assessor de imprensa, mas muitas vezes ele sofre, né? Porque ele é desmentido logo depois. Um negócio meio. Enfim. E aí, 4 dias atrás já surge a história, acho que foi o Flávio Rico que deu em primeiro lugar, ou a Carla Bittencourt, que o Léo Dias estava sendo sondado pela Band. Bom, eu fui atrás, de fato foi. De fato, está sendo sondado pela Band. Eu publiquei ontem, inclusive, esse vídeo. E esse, que é o mesmo, né? Que era esse aqui. Né? Que, de fato, ele foi chamado para ir na Band. Primeiro, porque a Band está com ódio do SBT. É verdade. Romperam relações diplomáticas. Porque para a direção da Band, ou para algumas pessoas da direção da Band, o SBT não tem ética. Eles tiram qualquer pessoa deles. Por exemplo, eles falaram que emprestaram uma vez o Danilo Gentili para ir num programa do SBT, Jogo dos Pontinhos, sei lá qual. E uma semana depois o Danilo já estava sendo contratado pelo SBT. E depois que deixaram o João, filho do Fausto Silva, participar de um quadro também ali, né, no SBT, no Dia das Mães, uma semana depois ele já estava sendo chamado para trabalhar. Então, para a Band, o SBT não tem sido nem um pouco ético nesse tipo de coisa, né? Então, que mais que eles falaram? Boechat, Ricardo Boechat foi sondado durante anos para ser o âncora do jornal do SBT. E ele não queria e os caras insistiam. Datena foi contratado, depois foi emprestado para ir, enfim. Então, o fato da Band sondar e chamar o Léo Dias mostra exatamente que, primeiro, ela está jogando com os mesmas armas que o SBT, e segundo, é uma coisa meio confusa que eu acho, porque assim, o que o Léo Dias vai fazer na Band? Ele vai comandar um programa de fofoca, ele vai comandar um quadro dentro de um programa, ou ele vai ter o espaço dele. Eu não entendi muito bem isso, né? A Band, eu desisti de entender, eu não sei vocês, mas eu não tenho mais cognição para tentar entender
A TV Bandeirantes. Eles tomam decisões que não dá para saber. De qualquer forma, o Léo Dias está negociando sim com a Band e deve ir para lá, tá bom? É 90% de chance. O que eu acho estranho é eles não avisarem isso. O que eu acho estranho é o fato de o Felipe Campos ter acabado de ser contratado para ficar lá no Melhor da Tarde. Parece que a outra apresentadora já deu uns problemas lá, né? E aí eu até perguntei para uma pessoa, falei, mas escuta, o Léo Dias ele vai ganhar um programa dentro do Melhor da Tarde? Ele vai ser o comandante do Melhor da Tarde? Porque, sinceramente, eu acho que o Léo Dias, ele é o melhor que tem na área dele de fofoca. Não tem ninguém igual a ele no Brasil. Tudo bem, eu nunca ouvi falar de 90% das pessoas que ele cita, mas quando eu entro no Instagram dessas pessoas, tem lá 4, 5 milhões de pessoas, 6 milhões. Então, a culpa é minha de ser velho, não dele. Agora, a saída dele vai ficar mais desagradável porque o SBT ontem tripudiou, né? Vai travar também essa bosta? Calma, a gente vai falar disso aí. Então, para tripudiar, a Dani Bay também não tá fácil. Ela tá aprendendo, não é à toa que ela é fã do Jornal dos Coices. Dani Bay está virando uma nova coiceira. Assim que rolou a história de que o Léo Dias ia embora do SBT para a Band, o que eles fizeram? Criaram um apresentador de inteligência artificial e estão escolhendo o nome dele. E o nome que está ganhando é Leonardo. Então veja essas picuinhas, né? Picuinhas de amor. O Felipe Campos falou no programa que não nada certo. Para mim, eu sei que está certo, já fechou lá. Agora, não sei se vai ter alguma mudança, porque eu vou falar, como eu disse, a Band tem agido de uma maneira totalmente de improviso, né? Você não pode saber o que vai acontecer hoje. O Felipe Campos está contratado pela Band. Agora, se eles mudarem de ideia, eu não sei. Você acha o Léo Dias muito parcial? Não, eu acho que é melhor não falar, meu advogado não deixa. Foi meio indelicado, né? Criar um. E me fala uma coisa, eu não assisto. E que fim levou o Cartolano, a pessoa preferida do Alexandre Correia no Brasil? Ele continua lá porque ele não tinha pedido para sair também do Fofocalizando? Então, esse tipo de coisa. O nome da IA podia ser Leonardo todos os dias. Hã? A Band não respeita os contratados. Lenda do Kozlovski que saiu porque cansou de ficar sendo jogada de lado para lado. Ela vê o jornal, sim. A Dani Bay, o dia que eu fui lá no SBT, ela falou assim: eu adoro o Jornal dos Coices. E, enfim, mas aí, o cara tem nome, não adianta falar. O Léo Dias criou um nicho para ele dentro do jornalismo de entretenimento, né? E tá lá. Eu não concordo com 90% das coisas muitas coisas que ele escreve, não 90%, né? Sei que ele é mais que parcial em alguns assuntos, mas o sucesso é do cara, né? Ninguém pode tirar isso dele. E aí, o vídeo que eu fiz antes de quase bater bota, né? Que eu fiquei no bico do corvo nos últimos 48 horas, pouco antes de quase falecer. Eu coloquei aqui a história que o Léo Dias é o novo representante do site TMZ do Brasil. É o maior site de entretenimento do mundo, Third Mile Zone. Eu não lembro porque tinha alguma coisa a ver, 30, 40 quilômetros de distância de onde eles estavam. Assinou o contrato, segundo consta, isso eu não confirmei, e ele vai começar a reproduzir no site Léo Dias, né, no portal Léo Dias. O que está chegando aqui de informação? Ele está produzindo lá no portal Léo Dias todas as notícias do TMZ.
que aconteceu com o Feltrin? Eu também queria saber, você pode me falar? Esse fofocalizando parece tropa de elite, todo mundo pede para sair. A cientista enfadou-se, não sei do que você está falando. Cariúcha chata, imagina, eu adoraria sentar num bar, pedir 3 cervejas e passar horas conversando com o Cariúcha. Deve ser uma coisa tão enriquecedora, deve aumentar tanto o seu QI, a sua... Tudo que você imaginar melhora na sua vida se tiver Cariúcha ao lado. Você imagina se passar 2, 3 horas jogando conversa fora com Cariúcha? Que coisa maravilhosa. Eliana atende, de novo, você ainda toma essa mulher, não aguento mais essa mulher. Enfim, mas tá aí, Léo Dias está indo para a Band, provavelmente, né? Ele ficou super magoado porque a Dani Bay ficou brava. Foi uma das poucas vezes que ela ficou realmente brava. Você não pode ficar colocando isso. Mas como diria um amigo meu, psicólogo, especializado em crianças, ele fala, existem certos meninos problema. Meninos problema. Pé de 3 e Itaipava, pediu um latão de Skol. Vamos ver o que vai acontecer, então, mas provavelmente ele vai lá para a Band. O horário eu não sei. Inclusive, já era para a Band ter anunciado o Felipe Campos, não é? Se não me engano. Mas, gente, eu vou falar para vocês, a Band, por mais que eu goste dessa emissora, tá perdida, cara. Tá mais perdida que é. Que é? Gosto do Léo Dias, mas ele está muito mimizento. Daqui a pouco ele vai ficar só com o canal Léo Dias. Gente, o canal dele está explodindo, cara. Deixa eu olhar aqui quantos... Ele já passou de 500 mil. Cadê? Se não sub, tá mais, cara. TV Léo Dias. $459 mil inscritos. Tá bom pra caraca. Bicho, ele começou a investir nesse canal não faz 3 meses. Ah, e aquele Tutu tá lá no canal dele. Ai, gente, esse Tutu não era do Metropolitana? Puxa saco da Ana Hickman. Oh, meu saco. Ele sempre detonou o Alexandre Correia e puxou o saco da Ana Hickman. Toda vez que eu fui lá no programa, ele ficou quietinho, né? Não é interessante?